Bom, estamos chegando agora no nosso último capítulo, 1 Timóteo, capítulo 6. E Paulo aqui vai fechar sua carta, tratando do coração da liderança, diante de assuntos tão importantes, que é o assunto do poder, o assunto do dinheiro, o assunto da verdadeira piedade, que a gente já viu um pouco no capítulo passado, falando ali do salário dos presbíteros, dos líderes. A gente focou ali em como esses líderes, esses presbíteros, devem ser pessoas piedosas, pessoas que seguem o padrão bíblico, pessoas que seguem o caráter de Cristo. E Paulo, então, ele vai encerrar essa carta nesse capítulo tratando dessas tensões que são inevitáveis, que surgem quando a fé, quando a autoridade, quando recursos financeiros, eles se encontram. Então, quando a gente olha para o capítulo 15, para o capítulo 5, o capítulo 5 ele vai organizar a questão dos relacionamentos, a questão da honra na igreja. Quando chega no capítulo 6, Paulo vai confrontar o quê? Motivações internas que podem corromper a nossa vida e a nossa liderança. Então, o que eu quero falar hoje nessa primeira parte é justamente isso, quando a fé vira negócio. Quais são as motivações do nosso coração? O que pode corromper a nossa fé diante do cenário em que a gente vive? Quando a gente chega aqui, então, no capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, parece algo que está, a gente às vezes acha que está meio desconectado, mas eu acho interessante como todos os versículos eles vão se unindo, eles vão se complementando. E quando chega aqui no capítulo 6, Paulo ainda está dando alguns conselhos para Timóteo, e ele diz: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm Senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende todas essas coisas. Então, Paulo aqui nesse capítulo, ele vai começar a falar do relacionamento entre servos e senhores, e a gente pode aplicar isso, talvez, nos nossos relacionamentos de trabalho, de estruturas sociais. E Paulo, o que ele está reconhecendo? Ele está reconhecendo que o reino já chegou. Ele está reconhecendo que, verdadeiramente, o reino de Deus já está entre nós, mas que a estrutura social ainda não havia sido totalmente redimida. Então ele estava falando sobre senhorio, uma prática que naquela época era muito comum, a questão da escravidão. E o que a gente vê com isso é que Jesus, Paulo, outros escritores do Novo Testamento, eles não vão incitar uma revolução violenta contra a instituição da escravidão, que talvez eles tivessem feito isso humanamente, eles poderiam ter fracassado. Mas aí o que acontece? Por meio da transformação trazida pelo Evangelho, é por isso que nós falamos, que nós acreditamos, e Paulo acreditava no Evangelho, o próprio Jesus veio trazer esse Evangelho cheio de graça e de verdade. Nós acreditamos que o Evangelho transforma vidas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, a transformação por meio do Evangelho, ele destrói efetivamente os fundamentos da escravidão, racismo, ganância, ódio de classe. Então, quando a gente entende isso, a própria igreja era o lugar onde a escravidão era destruída. Porque, gente, não era incomum, é o que a gente vê aqui, não era incomum encontrar nas igrejas um senhor e um escravo que frequentassem o mesmo lugar. É o que Paulo traz aqui. Eles iam à igreja juntos, eles se encontravam nesse mesmo lugar. Ou, às vezes o escravo se tornava presbítero, e quem tinha que estar debaixo dele na igreja? O senhor dele. Isso não era incomum. E esse pensamento na época era muito ofensivo para muitos, mas a igreja glorificava a Deus. E Paulo vai várias vezes falar sobre isso. Vai falar sobre com os Efésios também. Olha, os servos sejam submissos aos seus senhores, porque era algo que era comum naquela época. E o relacionamento próprio, com base no Evangelho, glorificava a Deus. E é isso que dentro da igreja destruía o pensamento da escravidão. Qual era o ponto central que Paulo queria trazer nesses versículos aqui? Que a fé
cristã dignifica as relações. A fé cristã eleva o nosso relacionamento para um outro nível. É por isso que quando a gente vê, por exemplo, os 10 mandamentos, a gente vê os primeiros 4 mandamentos focando em Deus, os outros 6 mandamentos focando no nosso relacionamento. É muito importante que a gente entenda isso, que o nosso relacionamento com Deus impacta o relacionamento com as outras pessoas. Então, primeiro eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, primeiro eu preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar, para que isso possa transformar o meu coração e para que eu seja um pouco mais parecido com Jesus. E quanto mais parecido com Jesus, mais eu vou poder trazer isso para o meu relacionamento dentro da igreja, no meu trabalho, dentro da minha casa, né? O evangelho, gente, ele não é desculpa para rebeldia. O evangelho não é desculpa para abuso dentro desse relacionamento de escravo e senhor que estava acontecendo aqui. O evangelho dignifica, o evangelho coloca o nosso relacionamento um com o outro no lugar próprio. Qual é o lugar próprio? Na centralidade de Cristo. E aí o verso 2 vai dizer, né, que não desprezam por seres irmãos, pelo contrário, sirvam-nos. Imagina a gente poder imaginar um escravo, por exemplo, dizendo, o meu senhor é meu irmão. Imagina isso, gente. Somos iguais perante o Senhor. Ele não tem o direito de me dizer o que fazer. Imagina isso. Essa atitude, gente, vai ignorar o fato de que Deus nos chama para muitos relacionamentos onde a submissão é ordenada. Em casa, por exemplo, a Bíblia fala de autoridade em casa, a Bíblia fala da autoridade na igreja, a Bíblia fala da autoridade no trabalho. A nossa igualdade em Jesus não elimina a ordem de autoridade de Deus. Ou seja, o lugar da autoridade. E aqui é muito importante. Quando você vê, por exemplo, Romanos capítulo 13, Paulo fala sobre isso. Sobre nós nos colocarmos debaixo de autoridades que foram instituídas por Deus. Né? Então é muito importante, a gente vai ver isso um pouquinho também, quando a gente falar sobre a autoridade pastoral. Warren Wiersbe, ele relata uma história de uma jovem que havia deixado um emprego secular para trabalhar em uma organização cristã. Ela estava lá havia cerca de um mês e estava realmente desiludida. Ela diz assim, pensei que seria o paraíso na terra, reclamou. Em vez disso, só encontro problemas. Wiersbe perguntou a ela se ela estava trabalhando com a mesma dedicação para o seu novo chefe como trabalhava no emprego secular. A expressão no seu rosto disse, não. Então Wiersbe disse a ela, tente trabalhar mais e mostre respeito de verdade ao seu chefe. Só porque todos vocês no escritório estão salvos, não significa que você possa fazer menos do que o seu melhor. Ela seguiu o conselho dele e os problemas se resolveram. Ou seja, gente, quando a gente fala de espiritualidade, de maturidade, de crescimento, essa espiritualidade genuína, ela se manifesta na forma como nós lidamos com autoridade e responsabilidade no nosso dia a dia. Olha só o que diz Colossenses capítulo 3, verso 22 a 24. Diz assim, servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Ou seja, o foco é o Senhor. A centralidade do nosso relacionamento é em Cristo. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 a 21, diz assim, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor. Temor o quê? Temor a Deus. Temor àquilo que Deus deixa determinado na sua palavra. O temor à palavra de Deus. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isso é agradável a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Aí, a partir de agora, do verso 3 ao verso 5, Paulo vai falar sobre um tópico, que é o tópico que a gente está falando aqui, sobre essa questão da motivação do coração. Imagina isso, que a gente está falando de servos e senhores, que poderia não ser algo tão difícil de ver
um servo sendo presbítero dentro da igreja, um escravo sendo presbítero dentro da igreja. Então ele precisava ser alertado dessas condições. Lembre-se que aqui na igreja você é autoridade, mas dentro da sua casa existe uma outra autoridade. Trate essa autoridade como você gostaria de ser tratado aqui na igreja. Então Paulo está falando das motivações do coração. Do verso 3 ao verso 5, Paulo vai falar então sobre os falsos mestres e a questão da piedade. Vamos ler aqui, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as suas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso, não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas presta atenção, cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é a fonte de lucro. Então, Paulo está advertindo Timóteo aqui nesses versículos, gente, contra aquelas pessoas que tinham abandonado a palavra. E eles tinham abandonado a palavra de Deus para promover as suas próprias ideias. Então o que Paulo fala aqui? Fala sobre aqueles que pareciam tratar a palavra de Deus mais como um brinquedo do que um dom precioso. E a gente vem falando isso aqui sobre a centralidade da palavra, sobre nós colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar, apreciarmos a palavra, porque, gente, existem várias maneiras pelo qual as pessoas podem não se conformar com a verdade da palavra de Deus. Né? A pessoa pode negar a palavra de Deus abertamente, ela pode ignorar a palavra de Deus, botar ela ali de ladinho, podem explicar a palavra de Deus de maneira distorcida, né? E nessa distorção da palavra, muitas vezes a pessoa pode usar a palavra como um brinquedo para disputa, para debate. E nesses nossos dias, gente, onde nós somos inundados por informações inúteis, é muito fácil a gente considerar a Bíblia como uma informação inútil ou como uma fonte de resposta de trivia, de um quiz. Eu queria só saber essa informaçãozinha e tratar a palavra de Deus de qualquer maneira. Paulo está falando que esses falsos mestres estavam tratando a palavra de qualquer maneira para obter lucro. Paulo está tratando, mais uma vez, com a motivação do coração. A gente, muitas vezes, não precisa ser um opositor escrachado da palavra para ser um inimigo da palavra. Se nós deixarmos de dar à Bíblia o lugar que é devido na nossa vida, na nossa pregação, nós estaremos, em algum momento, nos opondo à palavra de Deus. E Paulo está falando com Timóteo: cuidado. Porque esses falsos mestres, eles não permaneciam no ensino de Cristo. Esses falsos mestres produziam contendas, invejas, suspeitas e usavam a fé como meio de lucro. Por isso que Paulo vai falar de falsos mestres que exploram a fé financeiramente. Ele fala supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, o problema que Paulo está tratando, como a gente já viu lá no capítulo 1, né? A gente já vem falando, Paulo está sendo incisivo aqui contra os falsos mestres, não é apenas doutrinário. Paulo está falando, cuidado com a doutrina. Lembra que Paulo fala isso, você tem que cuidar da doutrina, prega essa doutrina. Mas o problema não é só doutrinário, não é só falar o que é correto, é saber se o nosso coração está no lugar correto. E Paulo vai terminar essa carta falando sobre isso. Seu coração está no lugar correto? Qual é a motivação do seu coração? 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a verso 3, diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Gente, isso aqui é triste demais. Em como o evangelho pode ser difamado por causa da nossa doutrina errada, por conta da motivação errada, por conta do testemunho errado. Quando Paulo vai escrever para Tito, ele vai falar sobre muito isso, sobre testemunho. Como o evangelho pode ser difamado. Então Paulo está trazendo um alerta para Timóteo e que a gente pegue esse alerta como pastores, como líderes. O cuidado que nós temos que ter com a nossa vida, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós pregamos. E nós sabemos que aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós vamos viver. E Paulo está cuidando disso aqui.
Ele diz, movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. Ou seja, tem um fim trágico para aqueles que escolhem perverter a verdade. Tito, no capítulo 1, no verso 10 ao verso 11, diz assim, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido, veja bem, e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então, não é de hoje que a gente vê isso, né? O que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, olha esses exemplos. Ele falou aqui para Tito, né? Tito, olha para esse exemplo. Pedro falando aqui, olha para esse exemplo. E vamos aprender com isso, a guardar o nosso coração. E aqui nesse finalzinho aqui, ele fala sobre, supondo que a piedade é grande fonte de lucro, né? Por que isso? Do verso 6 ao verso 10, Paulo vai tratar dessa questão da piedade. Mas piedade com contentamento. Porque quando Paulo fala dessa piedade sendo a fonte de lucro, ele faz a comparação do versículo 6, diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então ele faz uma contentação, porque essa grande fonte de lucro para Paulo, ele está contrastando, né, com o que os falsos mestres chamavam de fonte de lucro. Em 1 Timóteo capítulo 3, no verso 16, a gente já viu sobre a questão da piedade. Né? Paulo diz assim, sem dúvida, grande ou exuberante, tremendo, é o mistério da piedade. E a gente viu que piedade é uma palavra que é frequentemente usada nas cartas pastorais com uma variedade de significados, né? Uma certa atitude em relação a Deus, ou seja, falando no sentido de devoção, de reverência. A piedade também fala de uma conduta que convém dessa atitude de devoção. E piedade também é um sistema de crença e abordagem a Deus que forma a base para tal atitude e para tal conduta. Então eu até poderia dizer que a base dessa palavra piedade é a palavra devoção, é a palavra reverência. Então piedade para Paulo é uma vida orientada corretamente para Deus. Então anota isso aí. Quando Paulo está falando que essa é a grande fonte de lucro do presbítero, do líder, ele está falando a grande fonte de lucro é a piedade. A gente vai complementar, tá? Com contentamento. Mas número 1 é a piedade. E piedade é uma vida orientada corretamente para Deus. Paulo vai falar isso nas suas cartas, né? Que nós devemos ter as nossas costas viradas para o pecado e a nossa fronte, a nossa face virada para Deus. Porque hoje nós vivemos para Deus. Né? O viver que eu vivo hoje, eu vivo em Cristo, eu vivo pela fé. Então Paulo está falando que a piedade é essa vida orientada corretamente para Deus. E quando ele vai falar sobre o contentamento, eu acho interessante que a palavra autarqueia, que é a palavra usada para contentamento, naquele mundo estoico, no mundo da razão, no mundo da busca da felicidade, né, naquele foco, naquilo que você pode controlar e na aceitação daquilo que você não consegue controlar, Paulo vai usar essa palavra que era usada no cotidiano para ressignificar essa palavra profundamente. Porque no estoicismo, autarqueia é uma autossuficiência interior. Só que quando Paulo traz a palavra autarqueia, ele fala de uma suficiência em Deus e não em si mesmo. Então ele está falando que a piedade, ela tem que ser com contentamento. A piedade, olha só que interessante, gente, não é a piedade porque você está se esforçando para ser piedoso. Porque você tem uma força na carne para ser piedoso. Paulo pega a palavra contentamento e diz a piedade é na sua dependência de Deus. É na sua dependência com Deus. Então, o conteúdo desse contentamento cristão não é o eu. O conteúdo é Cristo como provisão suficiente. Paulo diz em Filipenses, aprendi a viver contente. Por que Paulo aprendeu a viver contente? Não é porque ele é autossuficiente, porque o que ele tem tá bom, o que ele não tem tá bom.
o contentamento de Paulo é a dependência de Deus. Eu aprendi a viver contente porque eu sou dependente de Deus em toda e qualquer situação. É difícil a gente estar satisfeito plenamente na nossa força, porque a nossa cultura, a cultura onde a gente vive, não a nossa cultura, né? A nossa cultura é do céu, diga amém a isso. A nossa cultura é a cultura do céu, mas a cultura do mundo em que a gente vive, desse consumo, alimenta a nossa insatisfação. E a gente acha que a gente vai obter alguma coisa, e mesmo obtendo essa coisa que nós procuramos de maneira material desse mundo, a gente ainda se sente insatisfeito. Né? É difícil a gente estar satisfeito, porque quase sempre nós desejamos muito mais do que nós precisamos. Então a gente só vai encontrar a verdadeira satisfação quando os nossos corações estiverem enraizados nas coisas eternas. E essa satisfação, gente, ela vai ser essencial para a nossa vida, porque demonstra que a gente não está vivendo com uma perspectiva mundana, a gente está vivendo com uma perspectiva eterna, e não apenas tentando construir algo com a nossa vida. É claro que Deus quer com que a gente amadureça, com que a gente cresça, mas qual é a perspectiva? Lembra que nós estamos falando da motivação do nosso coração. O que é lucro para nós hoje? Versículo 7 e versículo 8 vai dizer, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ele está falando desse contentamento nas coisas eternas. Deus vai suprir as nossas necessidades, Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Então, quando Paulo ele fala sobre piedade com contentamento, ele está falando de uma vida orientada para Deus. Ele está falando de um coração livre daquelas pressões do que eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo outro, minha igreja tem que ter, minha igreja tem que ter X membros, minha igreja tem que crescer exponencialmente. Quando Paulo fala do contentamento, ele nos lembra que Deus dirige a nossa vida. Quando chega lá em Atos capítulo 2, lá no finalzinho, versículo 47, se eu não me engano, que diz, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. A nossa dependência de Deus. Quando a gente está falando de piedade com contentamento, a gente está falando de uma fé que não precisa se vender, que não precisa baixar o nível, que não precisa depender de coisas terrenas para sobreviver, gente. Onde há contentamento, há liberdade para obedecer, mesmo sem retorno imediato. Então, piedade, gente, é uma direção correta da vida para Deus. E o contentamento é a evidência interior de que Deus é suficiente. Mais uma vez, nós estamos tratando da motivação do nosso coração. Deus é suficiente na nossa vida. 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a atormentaram a si mesmos com muitas dores. Quando a gente olha para esse texto, muitas vezes, esse texto é muito mal compreendido, muito mal interpretado, porque o que Paulo não está dizendo? Paulo não está dizendo que o dinheiro é mau. Paulo não está dizendo que prosperar financeiramente é pecado. O que Paulo diz? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a palavra que ele usa aqui, filargíria, é um amor obsessivo pelo dinheiro. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando do perigo da centralidade do dinheiro no coração. Nós estamos tratando da motivação do nosso coração. Paulo está falando da centralidade, o perigo da centralidade do dinheiro no coração. Paulo está falando que riquezas e coisas materiais podem desviar uma pessoa da fé. Porque a fé é a total dependência de Deus. A riqueza pode estar colocando, ou o amor, o apego às riquezas, pode colocar a gente no controle. Então é o perigo que Paulo está alertando aqui para Timóteo. O contraste aqui não é riqueza versus pobreza. O contraste aqui é contentamento versus ganância. Cuidado com as suas finanças. Cuidado com o dinheiro no seu coração. Paulo não está exaltando miséria, gente. Ele não está falando que ser rico é ruim. Paulo não está exaltando miséria, por outro lado. Paulo está exaltando a liberdade interior. Ele está falando que o contentamento, que é a evidência interior de que Deus é suficiente, não é a ausência de ambição, de você querer melhorar, de você querer ter uma igreja melhor, uma igreja mais bonita, uma igreja com equipamentos melhores.
né? Na sua vida pessoal, de você ter um trabalho que te dê um pouco mais de retorno. Paulo não está falando que contentamento, que é a dependência de Deus, é a ausência de ambição. Paulo está falando que o contentamento é a ausência da escravidão interior, a liberdade no coração. Por isso que Deus ama quem dá com alegria. Por isso que Deus ama quem é generoso, porque a alma generosa prosperará. Porque a alma generosa tem que depender de Deus. E se eu dependo de Deus, eu não sou apegado nas coisas desse mundo. Paulo vai trazer isso para Timóteo. Timóteo, cuidado com as coisas desse mundo. Dinheiro, gente, é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Hebreus 3:5 vai nos lembrar disso, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Provérbios capítulo 30, no verso 7, eu quero terminar com essa parte aqui. Essas palavras de Agur, a Bíblia não fala muito sobre quem é esse Agur, mas Provérbios capítulo 30, verso 7, olha só que palavras interessantes que ele diz. 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome do Senhor. O que a gente está vendo aqui? Para a gente terminar, o que a gente está vendo aqui em Provérbios capítulo 30? Quais são os traços marcantes que a gente pode pegar isso para um homem de Deus, que é o que Paulo está falando aqui. Número 1, essa humildade radical que Agur está mostrando. Né? Certamente sou o mais bruto dos homens. Agur, ele está confessando a sua insuficiência intelectual, a sua insuficiência espiritual para dizer, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus em todas as coisas. A segunda coisa que a gente vê é uma teologia correta acerca de Deus. Ele exalta a oposição de Deus, a transcendência de Deus. Ele exalta a fidelidade de Deus. Ele exalta a pureza da palavra de Deus. No verso 4 até o verso 6. E depois, o que a gente vê? Uma sabedoria prática, uma sabedoria ética. O capítulo vai incluir, por exemplo, uma oração por equilíbrio. Então, Agur está fazendo aqui o que possivelmente Timóteo deveria fazer. Timóteo, cuidado com o seu coração. Seja humilde diante de Deus. Ande na sua dependência com Deus. O que Provérbios capítulo 30 nos lembra? Que a verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor e com humildade, não com uma arrogância intelectual. A revelação de Deus, gente, ela não está limitada a grandes nomes, mas a corações ensináveis. É por isso que você pode chegar numa congregação, num lugar, e você pode sentar com uma pessoa, às vezes uma pessoa humilde financeiramente, e a pessoa vai sentar e vai te ensinar grandes riquezas, porque a dependência dela não está no seu bem material, a dependência dela está em Deus. É claro que você também pode sentar com pessoas abastadas, com pessoas ricas. O que nós estamos falando aqui? Sobre um coração ensinável. E eu queria deixar isso nesse nosso penúltimo episódio, como é que está a motivação do seu coração. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. A gente se vê no nosso próximo episódio, nosso último episódio dessa nossa série sobre 1 Timóteo. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.